Olá! No programa Consulta ao Doutor, temas bíblicos de hoje, a gente vai entender sobre o obreiro do século XXI. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio, para nos ajudar a aprender e esclarecer as dúvidas sobre o tema, o pastor Adson Bello. Então não sai daí, porque o Consulta ao Doutor, temas bíblicos está no ar. Boa noite, muito obrigada por estar assistindo ao Consulta ao Doutor, temas bíblicos. Se você que está me assistindo tem alguma sugestão de tema, algum assunto que você gostaria que a gente abordasse, alguma dúvida sobre algum assunto bíblico, algum personagem, você pode enviar para a gente a sua sugestão de qual assunto você gostaria de ver aqui. Entra lá nas minhas redes sociais, no Instagram, @JaqueStefano, ou na fanpage facebook.com/JaquelineStefano. Lá você pode acompanhar um pouco o dia a dia, você pode acompanhar o que acontece nos bastidores, nas nossas gravações, que eu sempre posto, e pode também ali nas mensagens, através das mensagens particulares, enviar a sua sugestão, que eu vou encaminhar para a produção, porque a gente prepara sempre tudo aqui, especialmente para você, para esclarecer a sua dúvida, para levar a palavra de Deus até a sua casa. Eu gosto sempre de lembrar também que em breve esse programa vai estar lá no nosso canal do YouTube, você pode assistir quantas vezes quiser, enviar para alguém, é só você entrar no nosso canal do YouTube, procurando por Hit TV, aí você pode começar a seguir, ativar as notificações num sininho que aparece, você vai ver uma figura de sininho ali, você ativa as notificações e sempre que tiver algum vídeo novo postado, você vai ser avisado. E pode então, quando o programa estiver lá, também copiar o link, enviar através das redes sociais para poder edificar e abençoar muitas vidas, o que sempre é o nosso principal objetivo. Hoje a gente vai entender sobre o obreiro do século XXI. Estou recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Adson Bello. Tudo bem, pastor? Boa noite. Boa noite, Jaqueline. É uma satisfação estar com você. Prazer te receber aqui, pastor. Eu quero já começar o programa, antes de eu fazer a primeira pergunta, mostrando o livro. Eu queria que o senhor falasse para nós sobre ele. Esse livro foi lançado pela editora Pergunta Por Quê e nasceu dentro de um momento de escassez. Em 2016, eu passei um momento difícil ministerial e aí Deus me deu a inspiração e esse livro fala sobre o desafio da traição, como superar a traição. Olha só, gente, depois no final eu mostro de novo para vocês. Pastor, a gente vai falar sobre esse obreiro do século XXI e eu queria começar explicando para as pessoas o que é a definição do obreiro. É engraçado porque é um nome genérico, primeiramente. A ideia de obreiro vem de ministro, né? Vem de ruperetas do grego. Ruperetas é uma história muito antiga e exegética. Paulo vai definir a palavra como alguém que está remando, alguém que ficava embaixo da embarcação. Ruperetas não é nada mais do que alguém que está escondido, está remando, e alguém que tem a capacidade, mas também a obrigação. É o que nós chamamos de deontologia, a obrigação de remar para o navio não parar. As pessoas acham que ser obreiro está em destaque, pelo contrário, é muito trabalho. É muito trabalho. E aí, pastor, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque quando eu penso em algumas denominações que eu conheço, nas quais eu já fui pregar, enfim, ou de parentes que às vezes você vai, visita quando tem um evento, eu percebo que a maneira como as pessoas trabalham na obra e até mesmo a nomenclatura disso e como é feita a hierarquia muda. Parece que cada igreja escolhe de que jeito quer fazer as coisas. Tudo bem ser assim ou a Bíblia deixa uma ordem para como isso deve ser? A Bíblia deixa uma ordem. A Bíblia diz em Efésios 4:11 que Deus instituiu 5 ministérios. Mas o obreiro, aquele genérico que é o diácono que está na ajuda, a Bíblia diz que ele é levantado segundo a necessidade da igreja local. A grande problemática hoje é que existem igrejas que não têm a necessidade local e tem muito mais obreiro do que membro. Uhum. A Bíblia diz em Atos 6 que os diáconos foram levantados porque as viúvas não eram mais assistidas. Então tem muita gente que quer ser obreiro, mas não quer assistir o próximo. O obreiro precisa atender ao próximo. O dom que Deus deu a nós, que é a necessidade de executar para o próximo. Então hoje em dia muita gente diz, eu sou obreiro, mas eu faço o que pelo próximo? E aí, pastor, é interessante isso que o senhor está falando, porque eu me lembro quando em Atos chega um momento em que aqueles que estavam preocupados com a pregação começaram a ter que tratar de algumas causas, porque estava havendo contenda, não, mas as viúvas de não sei aonde foram mais beneficiadas do que as viúvas de não sei aonde, então vamos levantar pessoas, e aí se levantam os diáconos, né,
para cuidarem dessas causas. E aí eu fico imaginando que, de repente, a sua igreja tem a necessidade, por conta de como é o seu povo, de ter alguém lá na porta para acolher, para abraçar. De repente, a sua igreja tem uma necessidade maior, porque tem muitas crianças, de alguém para cuidar do fluxo da escolinha, não só para ficar na escolinha, mas para cuidar desse fluxo, para ficar o tempo inteiro no culto cuidando de um banheiro, de repente, porque as crianças usam muito e às vezes sujam mais. Então, até essa demanda pode variar de igreja para igreja, não é? Varia, e aí você vê Atos capítulo 6, que achou por bem levantar. Quem acha por bem é a liderança da igreja, a igreja local. Mas há um segredo todo ali. Há um escopo, precisa se entender como é que se levanta. A Bíblia diz, homens de boa reputação e cheio do Espírito. Ao contrário do século que nós estamos vivendo. As pessoas querem estar cheias do Espírito, mas não tem boa reputação. E estar cheia do Espírito Santo é diferente. Tem muita gente que tem um dom, mas não tem uma boa reputação. Então, o maior critério para que eu possa ser um obreiro do século 21, é me espelhar com uma igreja do primeiro século. O diácono primeiro precisa ter boa reputação e cheio do Espírito. E aí, pastor, eu acho que a gente passa por um momento muito específico. Eu estava até conversando com alguém que me falava que estava conversando com uma pessoa cristã, e no meio de um debate do que pode, do que não pode, ela começa a falar, não, mas isso é comum hoje em dia, os jovens são assim mesmo, os jovens namoram, os jovens fazem isso e aquilo. Não, mas peraí, não é assim que funciona, não foi isso que a Bíblia ensinou. A gente vive um momento em que eu percebo que a palavra tolerância, que a palavra liberdade, ela tem sido usada de uma maneira em que parece que a igreja é colocada contra a parede. Então, não, você tem que aceitar, peraí. Uma coisa é eu não maltratar o próximo, porque em nenhum momento a Bíblia me instrui a fazer isso. Outra coisa é eu aceitar que dentro da minha casa, que dentro da minha igreja, isso se torne regra. A gente tem que tomar cuidado com isso, que vai influenciar na reputação, não é verdade? A Bíblia diz em 1 Coríntios, Paulo vai dar um grito, porque os obreiros não são detentores da doutrina. Paulo vai dizer no capítulo 4, capítulo 5, vocês não estão crescendo, estão inchando. A doutrina vocês não estão guardando e a igreja, ao invés de crescer de forma sadia, está inchando, porque há um escândalo no meio de vós. A gente precisa tomar cuidado com o evangelho que às vezes saiu da graça e começou a viver uma desgraça. Desgraça é uma coisa sem graça. Então a gente está vivendo muito mais uma desgraça do que a graça. Carson vai dizer bem assim, a graça nos coloca limite. É completamente diferente. E aí, pastor, até aproveitando até algumas falas de Paulo mesmo, eu tenho a impressão de que quando a gente descobre um pouco mais sobre a graça, a pessoa pensa, então tá bom, então já que a gente tem a graça mesmo. Até outro dia a gente fez esse levantamento na nossa confraria da graça barata. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a pessoa descobre que é alcançada pela graça e pela misericórdia de Deus e fala, sabe o que é? Sou homem, sou pecador mesmo. Não, muito pelo contrário. Agora que a gente descobre a graça, parafraseando o que a palavra de Deus fala, a gente vai se esforçar mais ainda para não cometer o erro. Não é esse que tem que ser o nosso pensamento? Esse é o pensamento real. Paulo vai escrever aos Gálatas, Galácia do Sul, dizendo assim, essas são aqueles que seguem regras. Paz e misericórdia seguirão regras. Então a graça não é isentar a regra. Pelo contrário, a graça é iluminar as regras. Lembre que Êxodo capítulo 20, Deus não deu lei, Deus deu palavras. As palavras se tornaram leis quando os homens quebraram as palavras. Então a graça são palavras claras. Deus diz bem assim, cuidado, não faça. Pastor, eu quero dividir uma passagem que está muito no meu coração, até falei com a produção sobre ela. Eu estava estudando a respeito de Josué e Caleb, então eu estava estudando mais a respeito de Caleb, eu tinha estudado pouco sobre ele, e daí eu fui ler de novo o livro de Êxodo. E é lógico, né? Quando Deus começa a dar instrução sobre a arca, a gente dá uma lida, às vezes, assim, por mais que já tenha lido várias vezes, dá uma passada de olho rápida. E daí eu estava lendo com mais detalhes e algo saltou os meus olhos no meu estudo. E por coincidência, que não é coincidência, o pastor pregou sobre isso esse final de semana. Eu falei pro meu marido, olha meu estudo, meu estudo. E como é uma passagem que para mim ela estava um pouco escondida, eu acho importante falar sobre isso, eu acho que tem a ver com o nosso bate-papo. Quando o Senhor está dando as instruções sobre algumas construções que teriam que ser feitas a Moisés, ele diz assim, no versículo 31 de Êxodo, depois falou o Senhor a Moisés dizendo, eis que eu tenho chamado por nome Bezael, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria,
sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, prata, cobre, lapidar pedras para engastar e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. No 6. E eis que tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis para que façam tudo o que tenho ordenado. Chamou tanto a minha atenção, pastor, por mais que eu já tivesse lido diversas vezes, eu acho que nesse momento que eu li, isso saltou aos meus olhos mesmo, porque foi a hora de eu ter esse entendimento, e quando o pastor prega sobre isso, reforça alguns dos meus entendimentos, de que quando Deus ele levanta uma pessoa, ele dá a essa pessoa toda a capacidade. E é por isso que eu quero te fazer uma pergunta agora. As pessoas que de repente percebem que tem alguma qualidade, estão trabalhando, atuando nessa área, podem também trazer isso para a vida como obreiro? Explica isso para nós. A Bíblia diz em Mateus 25, Jesus propõe uma parábola que é conhecida mundialmente pela parábola dos 10 talentos, que é uma inverdade. Na verdade, é a parábola dos 8 talentos. Para um ele dá 5, para outro ele dá 2 e para outro ele dá 1. Mas olha o segredo, ele dá segundo a sua capacidade. A capacitação parte do homem. É de Deus. Deus diz assim, se você se capacitar, eu te dou. O texto vai dizer, no texto que você leu, Êxodo 31, que Deus escolhe homens que têm a capacidade de trabalhar o quê? Ouro, prata e bronze. Que era algo específico que ele precisava para aquilo, né? Específico. Veja o detalhe. Deus chamou Moisés não porque Moisés sabia fazer tudo. Primeira coisa que Moisés diz é, Senhor, eu não sei falar. Deus disse, é por isso que eu te escolhi. Eu não te escolhi porque você sabe fazer tudo. Eu te escolhi porque aquilo que eu vou determinar para você, você vai fazer com excelência. E o que você não conseguir, vou colocar gente qualificada do seu lado. Então, o ministério é complemento de pessoas qualificadas. Por isso que é um corpo. Cabeça, tronco e membros. Então, no ministério, Deus vai colocar pessoas qualificadas e habilidosas. E essa habilidade, Deus vai utilizar no reino de Deus. Deus tem encontro com Pedro e diz assim, você fará, a partir de hoje, você será o quê? Pescador de homens. Deus disse, a sua habilidade eu vou utilizar a benefício do reino de Deus. Então, tudo que o indivíduo fez ou faz ou tem habilidade, será utilizado no reino. E aí, pastor, eu acho que a gente chega num momento importante do nosso bate-papo, que eu vejo algumas confusões, até aproveitando essa questão da capacitação. A pessoa, ela pensa que então às vezes é muito fácil, a gente nota em algumas pessoas, tem jovens que têm mais dificuldade, mas jovens que já têm uma habilidade muito grande, né? Então a pessoa ela já descobre qual profissão ela vai querer muito cedo, então qual atuação de ministério muito cedo, e ela pensa, como eu sou muito bom nisso, eu não preciso nem fazer um curso, eu não preciso nem me especializar, mas não é bem assim. Lógico que Deus dá algo, aqui está escrito que Deus dá algo, mas também Deus espera que a gente se capacite. Explica isso para nós então, pastor. A capacitação, você vê, a gente nasce com habilidades cognitivas, técnicas, interpessoais e etc. Mas não é porque eu nasço, ou eu tenho um nascimento e abençoado por Deus com essas habilidades que eu vou dizer bem assim, eu nasci assim e agora eu não preciso mais estudar. A palavra habilidade que está no texto lá em Mateus é uma palavra grega, dunamis. É a mesma palavra que aparece em Atos 1:8. Então Deus está dizendo bem assim, se você tiver dinamite, eu te darei coisas para que você possa implodir todas as fortalezas do diabo. Então a habilidade que eu tenho, quanto mais maximizada, quanto mais melhorada, eu vou destruir as fortalezas do diabo. Agora nós estamos vivendo uma geração de obreiros mal qualificados, que são habilidosos, mas não querem se dedicar mais. Antigamente, algum tempo atrás, alguém para se tornar pastor estudava. Eu não sei se eu posso dizer isso daqui. Pode, diga. Sabe qual é a realidade? Muita gente estuda para ser pastor. E ao contrário, eu estudo porque sou pastor. Ninguém estuda para ser pastor. É uma vocação ministerial. Eu estudo porque sou pastor. Então essa é a grande diferença. Importantíssimo isso que o senhor está falando, pastor. Até porque... e aí... Eu vejo já a diferença de gerações. Eu me lembro nitidamente do meu pastor na Igreja da Graça de Bairro, eu devia ter 13, 14 anos. Ele pegava alguns livros e dava pra gente ler, então ele mesclava livros bíblicos, livros da Bíblia mesmo, com livros que não eram seculares, mas que tinham a ver com a Bíblia, e ele ia misturando cada semana uma coisa, e a gente tinha que entregar resumos. Os obreiros todos tinham que entregar resumo, porque... e aí não era nem uma questão, lógico que a gente tinha toda essa questão de respeito e tal, mas era uma questão de nos desenvolver. Eu me lembro de ficar ali na porta da igreja lendo a Bíblia, e lendo, e lendo, e lendo, e querendo aprender mais. E hoje eu vejo pessoas
querendo trabalhar na obra de Deus, mas que não tem sequer vontade ou não se dedicam nessa leitura da Bíblia. E aí a pessoa às vezes é muito boa no ministério, vai, de comunicação, ou porque canta, ou porque faz o que for, e se esquece que tem que ter o equilíbrio entre as duas coisas, não é, pastor? Jaqueline, olha o que Paulo vai dizer ao seu filho na fé Timóteo, em 1 Timóteo 4,13. Persista em ler, depois exorte e ensine. A nossa geração, o mal dos obreiros do século XXI, é uma geração que tem muita autoridade para exortar, tem muita ousadia para ensinar, mas ensinam e exortam aquilo que não leem. Então Paulo vai dizer assim, a leitura é um exercício diário, quanto mais eu leio, mais autoridade eu terei para ensinar e exortar. Aí Paulo vai dizer em Timóteo 4,16, Timóteo, meu filho, guarde 2 princípios, quais? Primeiro, cuide de ti, depois da doutrina. O mal do século XXI são obreiros que estão confundindo, estão guardando muito mais a doutrina do que eles. Aí acabam sucumbindo emocionalmente. Esse é o mal do século XXI. São obreiros que estão tirando sua própria vida, estão vivendo com bipolaridade, ansiedade, síndrome do pânico, porque Paulo já vai dizer, a doutrina é importante, mas a coisa mais importante continua sendo você. Então eu vou deixar já aqui para a gente falar sobre isso já, pastor, porque isso tem me chamado muita atenção, inclusive o alto índice de suicídio entre cristãos. Daqui a pouco vou deixar aqui para a gente falar já, voltar para esse assunto. E aí eu quero entender, pastor, o momento de levantar obreiros. Quero começar por aí. Porque o que eu percebo? A gente sabe, já falamos aqui diversas vezes quando a gente conversa com os pastores, é que a grande realidade de quando há um direcionamento e o seu líder te fala assim, ó, vamos começar então, cada igreja traz de um jeito, uma comunidade, um culto menor, vamos abrir uma porta, é que o pastor, ele mesmo, e geralmente ele, a esposa e os filhos, eles mesmos pregam, eles mesmos abrem, eles mesmos fecham, limpam, cuidam das crianças, cantam e fazem tudo o que for necessário. E o que é natural é que isso vai crescendo, até que seja necessário começar a levantar pessoas. Como que deve então ser esse processo, pastor? A regra disso tá, eu penso que Paulo vai destrinchar isso com muita qualidade. 1 Timóteo 3, Paulo vai dizer bem assim, primeiro prove. Nós estamos colocando o obreiro para executar trabalho na igreja sem antes provar. E aí a gente quer reprovar depois que ele está fazendo. E aí, Jaqueline, acontece o que está acontecendo. O indivíduo, quando é colocado antes de ser provado, ele é reprovado no exercício ministerial. E quando ele é reprovado, a primeira coisa que ele faz é o quê? Transicionar de igreja. Então ele sai de uma igreja, vai para outra e diz bem assim, aquele pastor não reconheceu minha chamada. Aquele pastor não reconhece a vocação que eu tenho. A pergunta que eu faço é, século XXI, será que todo mundo tem vocação? Uhum. Será que todo mundo foi vocacionado? Ou será que todo mundo foi provado? Ou aprovado? É isso que Paulo vai dizer. Primeiro eu provo, para depois servir. Não é servir para provar, é provar para depois servir. Então toda igreja, qualquer denominação, precisa ter uma base de provação. Eu preciso provar. E aí, pastor, eu tenho uma preocupação com isso e eu queria essa orientação para todos que estão nos assistindo agora. Muitas pessoas chegam na igreja vindas de outro ministério e daí ela conta, não, mas no outro ministério eu pregava, eu abria culto, eu limpava, eu fazia... E aí eu vejo que muitas vezes, quando essa pessoa chega, os pastores aceitam, muitas vezes aquela pessoa está até disposta a ficar ali, mas já veio de outro ministério mesmo, pulou muitas vezes essa parte do provar, porque geralmente é quase como, dadas as devidas proporções, uma carreira, você começa na igreja, então comecei fazendo o quê? Comecei ali no louvor, daqui a pouco estava lavando um banheiro, passei pela escolinha, não foi assim, cheguei um dia e comecei a pregar, não é assim, é tudo aos poucos, eu brinco que quase todo pastor é líder de jovens, tem algumas coisas que parece que fazem parte desse processo, né? Ou já limparam um banheiro alguma vez, tem algumas coisas que fazem parte, é difícil você imaginar que alguém já começa pregando, isso não é natural, eu não percebo isso de maneira natural. E aí eu queria entender como que deve ser esse processo, como que é essa prova, independente de quantas igrejas essa pessoa já passou. É o princípio básico. O programa é Temos Bíblico, então a gente precisa entender que a Bíblia traz a instrução para tudo, ela é resposta para tudo. Nesse mesmo texto que eu citei agora, falando que primeiro você precisa ser provado para depois servir, Paulo vai dizer assim, e se servirem bem, alcançarão destaque. Qual é a grande problemática hoje? Qualquer obreiro que chega na denominação, a gente já coloca ele para fazer alguma coisa. Ele precisa passar por uma nova reavaliação, adaptação. A gente sabe o histórico. Por que ele veio? Já percebeu que todo obreiro que sai de uma igreja de membro a outro, ou membro mesmo, ele nunca vai dizer que lá ele foi maldição,
que ele foi praga. Não, sempre. E aí eu tenho um problema. Quando você sai de uma igreja e vai para outra falando mal do pastor da outra igreja, aí quando a pessoa já me fala mal do pastor da igreja que ela saiu, eu já penso, o quê? A mãe tá falando mal de mim quando saí da minha igreja. Já fico bem atenta, porque não é possível que todo o problema esteja no pastor. Às vezes não, pode acontecer de que chegou uma hora que não deu mais certo, você saiu do ministério, tudo bem. Mas é muito estranho a pessoa já chegar falando mal de um pastor que é uma autoridade, não é verdade? Eu penso que o livro do Dr. Ricardo Bitu, Mochileiros da Fé, define isso. Ele, por ser doutor em sociologia, ele diz bem assim. E aí, junto com a frase da doutora Jaqueline Doug, também que é socióloga. Se em 5 anos o indivíduo mudou de 3 igrejas, o problema nunca foi a denominação, foi o próprio indivíduo. Quando esse indivíduo sai culpando ou canalizando a culpabilidade em todo mundo, significa que ele nunca olhou para o espelho e não entendeu que ele precisa aperfeiçoar e ajustar. Então tem muitos obreiros que acabam não sendo aperfeiçoados nem ajustados. Quem tem que fazer isso? O pastor da igreja local. Precisa aperfeiçoar e ajustar esse indivíduo. E aí, pastor, eu acho que uma coisa importante da gente falar é que muitas vezes você pode ser uma liderança e daí mudou de igreja. Aconteceu, por exemplo, comigo e com meu marido, a gente mudar de um extremo para o outro extremo da cidade. E daí nós conversamos e fomos, entre aspas, obrigados pela logística, porque a gente está na igreja, a gente não consegue uma vez só por semana, a gente está vários dias na igreja, precisamos fazer uma troca dentro de igrejas que a gente conhecia. E mesmo que você chegue como liderança, porque você foi liderança, você não pode chegar liderando, até porque as pessoas precisam te reconhecer, não é verdade, pastor? Porque você foi líder lá. Por uma realidade lá, né? Lá é uma necessidade lá. E aí eu vou falar uma coisa que eu digo aos meus alunos. Quando numa loja existem 10 vendedores, às vezes tem um caixa, o caixa tira férias, o patrão não vai contratar um caixa para tirar férias, vai pegar um vendedor. Durante 30 dias, aquele vendedor vai ficar sentado no lugar do caixa, trabalhando no lugar do caixa. De repente, o caixa volta de férias. O que vai acontecer? O caixa volta para a posição. E o vendedor? Volta para a ser sua. vendedor. Então tem muita gente fazendo coisas na igreja que não foi vocacionado. Só está fazendo porque o vocacionado não chegou. Porque no dia que o vocacionado chegar, ele ocupa o lugar dele e você vai para o seu lugar. E aí eu acho que tem que ter uma segurança muito grande. Pastor, eu acho que isso é uma coisa importante. Eu queria entender sobre isso. Os pastores, os líderes da igreja, como que é esse papel do líder perceber, olha, tá na hora de colocar aquele ali, esse aqui, ó, esse jovem acabou de chegar, ele gosta muito de tocar bateria, vamos deixar ele participar do grupo de jovem, deixa ele tocar um culto ou outro. Como é que é sentir isso, pastor? Simplesmente hoje, o obreiro do século XXI é um pastor e um obreiro que às vezes é refém. Ele é refém do músico, ele é refém do obreiro. E essa é a grande problemática. Eu me lembro em João capítulo 6, Jesus com um sermão duro. O sermão de Cristo naquele dia estava duro. A Bíblia diz que alguns discípulos voltaram para trás e Jesus olha para Pedro e diz assim, quer ir também? Jesus está mostrando qual é a filosofia de obreiro. Sabe o que eu imagino? A cara que Pedro devia ter feito. Ele devia ter feito uma cara que Jesus olha para tá me mandando embora? Não, é verdade. Mas aí é o segredo. A resposta de Pedro vai desconstruir toda a imagem. Pedro diz para Jesus, para quem iremos nós? Não é para onde. Coisa mais linda. Onde é local? Para quem é pessoa? Então ele diz assim, para mim não importa aonde o Senhor estiver. Se o Senhor estiver comigo, é a pessoa que é mais importante. Coisa mais linda. Essa é a aprovação. E aí, pastor, eu queria entender sobre estar atento, né? Porque o que eu percebo é que quando Deus tem um propósito, Deus avisa a gente e Deus avisa o nosso líder também. Você pode até ser pastor também, se é momento de você que é pastor, estar em uma igreja ou estar pregando, seja lá o que for. Eu percebo que é um movimento duplo, porque Deus trabalha assim, Ele não vai avisar só um, né? Ele avisa a tua liderança também, não é isso? Sabe o que está acontecendo hoje no século XXI, Jaqueline? Você que é uma mulher de Deus instruída, nós estamos tratando a igreja como uma empresa. Sabe quando você contrata alguém e diz bem assim, eu vou fazer uma proposta para fulano? Nós estamos tratando o ministério como se fosse a contratação de Cristiano Ronaldo, Messi, etc. Ah, mas o exemplo é chulo? É chulo, porque é a verdade o que está acontecendo. Nós estamos... mas não são estrelas gospel agora? Literalmente. Então nós estamos contratando pessoas e o pastor não tem mais vínculo com o obreiro, mais vínculo com o músico e não tem mais vínculo com a ovelha. E essa é a grande problemática. O obreiro do século XXI saiu do meio do rebanho. Agora ele fica na sala do fundo. Ele entra pela porta do palco, prega e acaba e vai embora. Como é que ele vai avaliar isso? Como é que ele vai avaliar os obreiros? Como é que ele vai avaliar o povo? Então, pastor, entra pela porta da frente. É o último a sair. Você está no meio do rebanho. Pastor, eu estou lembrando aqui de uma situação, acho que eu já contei aqui no programa, que uma vez eu fui pregar numa igreja e quando eu cheguei a pastora falou assim, a pastora, uma amiga minha,
ela falou, a gente estava no escritório, né? Ela falou, já vai começar o culto, pediu para a obreira dela descer. E como nós estávamos lá, eu e meu marido, ela estava ali fazendo toda a recepção. Eu falei, pastora, o culto vai começar? Posso descer? Ela falou assim, por quê? Eu falei, não, porque eu quero ficar do começo do culto. Ela fez assim, ai, graças a Deus, eu não acredito, porque todo pastor que vem aqui quer descer só na hora de pregar. Só que pra mim não serve, porque eu quero entender o que tá acontecendo, eu quero estar ali, quero compreender como é que tá esse louvor, porque eu acho que do Espírito Santo começa a falar desde o começo do culto. E depois ela falou para mim, já que quase toda semana é um hábito, né, da igreja dela, eles trazem convidados. E ela falou, nenhum pastor nunca quer ficar na hora do louvor. E isso, pastor, isso me preocupou e me chamou muito a atenção, porque não faz muito sentido, né? Não faz sentido porque a palavra culto significa latreia do latim, serviço. Aí o pregador, o cantor... quando a gente descobre os originais, muita coisa faz sentido e muita coisa deixa de fazer, né? Isso. Latreia é serviço. Como é que eu vou para o culto e não presto serviço? Ou não presto um culto? E nós precisamos dar um grito no século XXI, dizer bem assim, chega, precisamos ter uma igreja de contato. O contato de um com um, o contato com líderes, e é isso que a gente precisa viver. Mas aí, pastor, a gente também vive um momento, eu quero te fazer uma pergunta sobre isso, que é a questão da idolatria. A gente sabe que a gente foi feito para adorar e o tempo inteiro o homem está procurando de alguma maneira, talvez sem entender, ou ele está adorando um artista, ou ele está pedindo para fazer um bezerro para adorar, ou ele está adorando ao líder. E aí eu percebo que a distância parece que faz com que essa pessoa, esse músico da igreja, enfim, seja lá o que for, se torne ainda mais estrela e nós, ou quem está ali como membro, apenas espectadores. E o obreiro que tem mais amizade, então, com esse líder ou com esse músico que tem mais destaque, aí passa a ter um pouco de destaque também. Parece que a gente está na escola vendo qual grupinho é mais popular, não é verdade? Eu estava ministrando um culto outra vez e terminou o culto e eu fui à cantina, numa igreja. Quando eu cheguei na cantina, os jovens disseram assim, pastor, eu disse, ele? Eu disse, mas o senhor está aqui? Tá dando para entender o choque das pessoas? As pessoas estão achando que a gente não vai comer mais cantina, não come coxinha, não toma refrigerante. E aí a distância está estabelecendo a idolatria, como você disse, com tanta excelência. Qual o grande problema? O problema não é o pregador, o problema não é o músico, o problema é a igreja imatura. A Bíblia diz em Coríntios que Paulo dá um grito exortativo à igreja. Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. A igreja começou a idolatrar o Apolo, porque o Apolo é eloquente, é fervoroso. Mas Paulo está dizendo assim, eu continuo sendo homem doutrinário. Paulo está dizendo assim, nenhum dos dois aqui é merecedor de glória. A gente precisa ser honrado, mas a glória pertence só a Jesus Cristo. E aí eu acho importante também a gente falar sobre isso, pastor, antes de eu ter que ir para o break, mas eu acho importante a gente pontuar uma coisa. As igrejas e algumas igrejas acabam crescendo e ganhando um número muito grande de membros, e aí é necessário que os pastores pensem em como eles vão fazer para que o povo possa ter o atendimento. Então, por exemplo, aqui na Igreja da Graça, existem dias específicos em que a liderança vai estar à disposição para poder atender o povo, mas sempre existem pastores que vão estar lá no altar, assim que o culto acaba, para atender as pessoas, porque por mais que a palavra já tenha sido pregada, tem gente que está angustiada e que quer aquela ajuda, precisa ter alguém, um obreiro, para atender essa pessoa, não é? Eu estava outro dia falando sobre psicologia pastoral e dizendo que o gabinete pastoral é o UTI da igreja. O púlpito é só a triagem, é no gabinete pastoral onde você cura, é no gabinete pastoral onde você discipula, mentoria. Então, se eu não cuidar desse gabinete do atendimento pastoral, a igreja nunca vai ser fortalecida. E eu sei que a gente precisa break, mas eu preciso dizer isso. Há um princípio básico. Por que cada líder hoje, quando comete um pecado, é tão escandaloso na sociedade? Porque ele está tão distante do rebanho que o próprio rebanho não consegue proteger ele. Que forte isso, pastor. Eu vou para o intervalo com essa frase, então, porque eu quero voltar entendendo como é possível ter uma liderança saudável. E aí eu quero falar mais sobre discipulado, inclusive na hora de levantar os obreiros. Eu vou para o break, daqui a pouco eu estou de volta, não sai daí. O programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos está de volta. Hoje a gente está falando sobre o obreiro do século XXI com o pastor Adson Bello. Pastor, eu volto já nas colocações do bloco anterior, mas eu acho importante a gente fazer uma colocação sobre a sociedade e as doenças da sociedade de hoje e entender que isso também vai para dentro da igreja, né? Então, a dificuldade que a gente tem de lidar com as pessoas,
de encontrar essa liderança saudável, ela é uma necessidade que está dentro da igreja hoje, portanto, né? É uma necessidade absurda. Por que uma necessidade absurda? As doenças psicossomáticas, exemplo delas, bipolaridade, ansiedade, depressão. Enquanto a depressão muita presença de passado, a ansiedade, muita presença de futuro, nós estamos vivendo isso dentro do ministério e na vida dos pastores. A pergunta que eu faço aos nossos ouvintes e pastores que estão nos ouvindo é: por quê? E aí eu respondo biblicamente. Marcos 6, 30 e 31, o texto diz que Jesus está com seus discípulos e eles estão voltando de um momento ministerial. O texto diz que eles têm pregado, ensinado. Jesus olha para eles e diz bem assim: sentai-vos um pouco, descansai, comei. A vida ministerial é um ativismo que às vezes a pessoa não tem tempo nem para comer, nem para descansar. Tem muitos pastores que acham que tirar férias é pecado. Tem muitos pastores que acham que pegar a esposa, os filhos, ir pro cinema e passar o dia todo é blasfema. Ainda mais no final de semana. Está repreendido. O sangue de Jesus tem poder. Alguns ainda estão com a informação no córtex cerebral, né? Minhas férias serão no céu. E aí, pastor? Aí Jesus vai ensinar: ei, senta um pouco, come um pouco. Percebam, Jaqueline, que eles estão pregando, ensinando, não come e não descansa. Capítulo 6, 31, eles comem e descansam. A multidão vai chegar. E quando a multidão chega, Jesus vai pedir que alguém traga alguma coisa. Jesus vai abençoar, vai dar os pães na mão deles. E eles vão repartir e entregar 5.000 pessoas. Por que às vezes Deus pede para que a gente come e descanse? Porque o que Ele tem para fazer na nossa vida é muito maior do que a gente imagina. E aí, pastor, o que eu percebo, e em algum momento eu já me encontrei assim, é que dentro de todas as tarefas que são necessárias, e que tem a ver um pouco com esse ativismo, você está preocupado, principalmente o pastor e as pessoas que acabam assessorando o pastor. Você está tão preocupado em receber o povo, em limpar a cadeira, em fazer aquilo, em estar o ventilador ligado certo, que às vezes você não tem tempo para você orar, e às vezes é imprescindível orar pelos outros, mas você está orando pela sua vida com Deus, você tirou um tempo ali, de repente, para você meditar, se você fala em línguas, você tirou um tempo, porque é tão gostoso às vezes a gente parar e ficar ali sentindo a presença do Espírito Santo. Você está lendo a Bíblia para ler a Bíblia? Porque eu digo que é gostoso ler uma ficção de vez em quando, assistir um filme de ficção. Então, eu entendo que por mais que você esteja, de repente, fazendo um estudo, eu amo, às vezes, do nada, me perder ali estudando Caleb e encontrar uma outra coisa, não ia pregar sobre isso, não era isso que eu ia fazer, mas eu posso me dar o direito de me perder numa outra leitura bíblica que não segue o raciocínio que eu estava seguindo naquele momento, não é verdade? Jaqueline, o pastor, quando é que o pastor identifica psicologicamente que ele está vivendo um momento de ativismo? Quando ele só estuda a Bíblia para pregar. Quando ele começa a estudar, eu só estudo para pregar, eu só oro quando eu vou pregar ou ministrar, eu estou vivendo um ativismo espiritual ou ministerial. A Bíblia diz em Êxodo 18 que o Moisés se coloca em pé diante do povo. Tá lá atendendo de forma solícita. Tá muito lindo, tá legal. De repente Jétro chega e diz assim: tá tudo errado. Porque ministério não é ativismo, não é o tanto que eu faço, é como eu faço, é inteligência. Existe uma palavra no mundo corporativo chamada smart work. É trabalho inteligente. Jétro diz assim: o que você tá fazendo não é bem. Sabe o que você faz? Escolha homens qualificados, gente que tenha capacidade, gente que não seja avarento, homem de verdade, boa palavra. Reparta com eles isso. Eles vão negociar ou eles vão estabelecer as coisas pequenas e as grandes tragam para você. Líderes centralizadores são líderes com doenças psicossomáticas. E eu percebo que isso é para todas as áreas da vida. Não sei com quem que eu estava falando outro dia, que eu falei: olha, ou você vai aprender a delegar, ou você não tem como reclamar disso que você está vivendo, porque ninguém é bom. A mulher, quer um exemplo disso? É a mulher em casa, né? A pessoa que te ajuda vai embora, o meu marido às vezes fica doido, e daí eu pego e vou terminar de arrumar as coisas do meu jeito, porque se deixar, a gente vai centralizar tudo. Às vezes o meu marido vai lavar a louça e eu falo: pelo amor de Deus, prefiro que você fique com o Davi, deixa que eu lavo, porque eu gosto de lavar do meu jeito, eu já limpo do meu jeito, eu já guardo do meu jeito. Só que também depois não dá pra você reclamar que o marido não lava a louça. Dadas as devidas proporções, a gente acaba fazendo isso no ministério, né? Oséias 4:9 diz: assim como é o sacerdote, assim será o povo. Um líder depressivo é ouvintes depressivos. Pregadores depressivos são ouvintes depressivos. Por quê? Porque tem dificuldade de delegar. É entender bem assim: só tem eu. Só tem eu. Isso é o espírito de Marta.
É o espírito de Marta com doença psicossomática. Quando Jesus chega em Betânia, Marta está vivendo de ansiedade, estado de estrangulamento no grego. Ela diz assim, Senhor, por que Maria está sentada e ela não vem me ajudar? E olha o segredo de Jesus. Jesus diz bem assim, o que você está fazendo, só você. Então o grande problema é que ela está tão afadigada, que ela está fazendo tanta coisa e não entendeu o princípio de serviço ainda do reino de Deus. E aí, pastor, eu quero fazer uma pergunta entrando nessa questão da liderança saudável, que é compreender. A gente sabe, pensando numa igreja ali com alguns membros, nem com muitos, uma igreja com 150, 200 membros, é uma igreja que começa a trazer muita demanda para o pastor e para os líderes. E aí eu queria entender como que se deve dividir esse trabalho dos obreiros para que não haja ativismo. Então, cada um dentro do seu ministério, mas também, às vezes, se faltou alguém, um pode ou não cobrir o outro naquilo que não é a sua área de atuação. Como dividir isso? Repartindo segundo a capacidade de cada um. Eu não posso delegar aquilo que o indivíduo não tem capacidade. Quando Jetro diz para Moisés, escolha homens que tenham capacidade. O grande problema é que alguns pastores não querem estar cercados com líderes que tenham capacidade. Mas não rola um medo também aí, Esse aí onde entrar. Existem líderes que têm medo de perder o coração do povo. Eu não posso ter alguém que faça melhor do que eu. Pelo contrário, a gente precisa entender que o pastor é como o pai, que olha para um liderado, que é um filho na fé e diz bem assim, tomara que você faça melhor do que eu. Tomara que você desempenhe com mais qualidade do que eu. A Bíblia diz em Hebreus 13:17, obedecei os vossos pastores, que velam pelas vossas almas, com que hão de dar conta, para que não façam gemendo, mas com alegria. A palavra que eu quero deixar é, existem muitos pastores que estão gemendo, não por causa do diabo, é porque do próprio rebanho. Existem rebanhos que estão deixando os pastores depressivos. Vamos falar um pouco sobre isso, pastor, e entender o que eu percebo também, né? O senhor com certeza vai falar com muito mais propriedade do que eu. Parece que cada igreja traz um perfil que é um pouco reflexo, e aí eu posso falar que cada cultura, bairro, classe social, a gente sabe que isso interfere em como é a igreja. Outro dia eu fui pregar numa igreja e as crianças gritavam e as pessoas falavam tão alto. Quando eu preguei e numa semana eu, na outra semana o meu marido. Quando eu preguei eu não reparei tanto porque eu estava muito focada, mas quando meu marido foi pregar que eu estava assistindo, eu reparei, as pessoas gritavam, as crianças falavam alto, as pessoas conversavam alto. Eu pensei, gente, isso é reflexo da casa das pessoas. Isso é o reflexo de como são essas pessoas. E para os pastores de lá, estava tudo muito bem, porque eles também falam muito alto. E daí eu falei, que interessante como é diferente a cultura de cada local. Mas como a gente deve adequar isso? Existem perfis de ovelhas? Explica isso pra gente, pastor. Dentro da missiologia, o que um pastor... O que é missiologia, pastor? É tudo estabelecido de missões, né? Então, por exemplo, quando você abre a Bíblia em Neemias... Tem muito conhecimento, eu vou traduzir. Eu vou pedir para ele traduzir pra gente, tá? Veja Neemias capítulo 8. A Bíblia diz que Neemias reconstruiu todos os muros, estabeleceram tudo. 8, vai começar a pregação. E quem é que vai subir para pregar? Não é Neemias, é Esdras. Aí o texto diz... Eles são contemporâneos, inclusive, quando a gente lê os textos, a gente... Aí Esdras vai dizer bem assim, abrindo, pois, Esdras o livro, falou os entendidos, as mulheres e os neófitos. O pregador precisa estar preparado. Ele conseguiu falar com todo mundo. Acabou. O pregador precisa entender que ele precisa comunicar e se conectar. John Maxwell disse assim, muitos se comunicam, mas poucos se conectam. Existem pessoas que querem se comunicar, mas têm dificuldade de se conectar. Então, quando eu vou pregar, eu tenho um ambiente que as pessoas são mais tranquilas. E outros que é mais agitado. É eu que preciso estabelecer uma comunicação e uma conexão saudável. Não adianta, numa igreja que o povo está acostumado, vibrante, eu ir com a ministração melancólica. Eu preciso entrar no cunho vibrante. Aí alguém diz bem assim, então eu tenho que me adequar? Sim, o pregador sempre precisa se adequar ao público que está ali ouvindo. Mas e como é que faz o pastor nesse? Porque é pra gente que vai pregar uma vez, e aí eu já percebi isso, outro dia alguém até falava, mas você mudou completamente a maneira de falar, porque eu senti em que local eu estava, eu mudei a maneira de falar. Mas como é que é isso pro pastor? É o pastor que dita o perfil das ovelhas ou é a ovelha que dita o perfil do pastor? Depende da cultura local, se for muito forte. Por exemplo, quando eu fui para o campo missionário, eu fui para o sul do país. E aí, missões, você é enviado, né? Imagina eu pregando para o catarinense, o curitibano. E o culto deles, onde eu estava, que era Guarapuava, é mais tranquilo. Você não vê glória a Deus. É mais tranquilo que o tranquilo, porque no sul eles já são mais tranquilos, então né? Mas
redobram a atenção, é gente que... Mas é reação. O pregador não pode estar preocupado com a reação. Porque senão o pregador, e no final das contas, ele é muito mais um animador do que um pregador. O pregador precisa estar acostumado a entender. Eu preciso ensinar a palavra. Então, o pastor local vai imprimir características. E esse é o grande problema. Por mais que tenha uma base cultural, a cara do pastor será estabelecida na igreja. Eu sou um pregador agitado, um pastor agitado. Pastorei uma igreja há quase 12 anos na Vila Maria. A mesma igreja, a o mesma mesmo igreja. povo, Então né? é assim, não tem jeito. Eu tenho vários pastores auxiliares, muita gente capacitada do meu lado. Mas quando eu subo no púlpito e pego o microfone, eu olho para uma igreja cheia, que por mais que cada um tenha a sua cultura, mas eles acabam adquirindo minha característica. E como? Eu lembro que muitas vezes, até mesmo quando eu saí do bairro e vim aqui para a sede da Igreja da Graça, algumas pessoas falavam, mas tá pregando, tá falando igual o pastor? Porque a gente acaba, e mesmo eu sendo mulher, mesmo que não seja o jeito de falar, mas a maneira de pregar, a gente aprende com o nosso pastor, Claro. Não tem jeito, né? Você já percebeu que você pega mania sem perceber? Até de dar glória a Deus, de como falar. E é sem querer, é de tanto, porque a gente é visual. Tanto a gente vê que a gente acaba copiando. Outro dia eu vi um aluno dizer bem assim, mas o senhor acha lícito copiar? Falei, quem começa copiando um dia cria identidade. Então, até acho que outro dia, aproveitando isso que você falou, a gente estava falando com jovens e na hora de eles trazerem uma palavra, muitas vezes eles vão procurar algum pregador e copiar aquela palavra, mas na hora que eles estão ensinando, vem um pouco deles e daqui a pouco eles estão aprendendo a falar de alguma maneira, a pregar a palavra, não é verdade? Você veja que os discípulos copiavam tanto Cristo, que Pedro está seguindo Jesus na crucificação, no meio... Gente, eu amo essa passagem, pode continuar. No meio da roda, alguém diz assim, você não é um deles? Pedro disse, eu não. É assim, mas como sou eu? Você fala como ele, se veste como ele. Eu posso te falar, te condena. E eu acho interessante que eu fico imaginando, o crente tentando fazer coisa errada, que daí no meio de uma coisa errada vai falar, tá amarrado, pronto, já tá todo mundo sabendo que é crente, Tem gente que nem pra ser desviado consegue, não dá presta. certo, né? E aí, pastor, eu queria entender, voltar nessa questão da liderança saudável. Eu vou já emendar, eu sei que a gente tem outros tópicos aqui, mas quando a gente chega no momento, por exemplo, em que o sogro de Moisés começa a trazer para ele algumas orientações, a gente percebe uma pessoa com mais maturidade, trazendo instrução para uma pessoa mais jovem. E o que eu percebo, me aproveitando como exemplo, a obreira de 12 anos com a obreira de 33 anos, a grande diferença é que também a maturidade, a vivência e a experiência nos traz. Eu queria falar um pouco sobre isso, por favor. O grande problema hoje dentro do movimento, principalmente do movement, hoje tem aclamado. Eu estou vendo um movimento muito bom, mas infelizmente parece que é uma galera que acha que inventou a pólvora. Eu não sei se eu posso dizer isso com muita franqueza, mas parece que é uma galera que diz bem assim, nós encontramos o reino de Deus. Antes, ninguém tinha encontrado, é o contrário. A gente é o máximo, A gente é o máximo, agora a gente... Agora a galera vai começar a ir pro céu porque a gente descobriu e a gente vai destruir. A gente descobriu o verdadeiro evangelho. Não, a gente precisa entender que cada tempo, cada século, cada momento contribui para o bom crescimento da obra de Cristo. Por que Moisés escutou Jétro? Não foi porque só Jétro era velho, era porque Jétro era sacerdote midian. Sabe por que Moisés se tornou um grande líder? Porque ele escutou um sacerdote e alguém mais velho. E ele devia, o tempo que ele ficou com Jétro, só ele e a família de Jétro, ele devia observar e falar, eu vou colar nesse daí, vou colar mesmo nele, que ele tem muito a me ensinar, né? Jaqueline, imagine Moisés da noite pro dia se tornar pastor de 2 milhões de pessoas. E de repente o velhinho... Pensa isso aí, você. 2 milhões. Você pensa em ser pastor? Pensa em fechar o olho e acordar. 2 milhões de membros, ele tá atendendo e lá vem um velhinho. E ele disse assim, eu preciso escutar esse velhinho. Primeiro porque ele tem experiência, segundo porque ele é sacerdote. A nossa geração de pregadores e pastores novos não querem escutar os mais velhos. Esse é o grande problema. E aí, pastor, uma coisa que eu percebo e falo até também pela minha experiência, a gente acaba trazendo sempre, que se você recebe uma orientação de um líder e você pensa, não sei se é isso não. Você não deve questionar esse líder, você deve orar. Porque se não for isso, Deus vai avisar esse líder. Não é verdade, pastor? Você vê que as 12 tribos de Israel se romperam porque Roboão, ao invés de escutar os anciões, escutaram os amigos de infância. Os amigos de infância são aqueles amigos da mesma idade. É o tipo da frase célebre que hoje tem circulado nas mídias sociais. Nunca escute crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Então o obreiro novo gosta de escutar a opinião daquele que é descolado, mas nunca viveu e nunca teve experiência. Vou deixar aqui um conselho aos pastores. O conselho é o seguinte, quando você for pedir a Deus uma igreja grande, nunca se esqueça que
quanto maior ela for, mais problema ela vai ter. Olha a Igreja de Cristo, 12 membros, 1 Judas. 24 membros, 2 Judas. 36 membros, 3 Judas. Vai. Quanto maior for sua igreja, mais Judas, mais Tomé, mais Pedro. E aí, pastor, eu me lembro do livro de Tiago, né, que traz muitas práticas, ele é muito interessante. Eu fico lembrando de quando ele fala, olha, não queiram ter muitos mestres entre vocês, porque se tiver muitos mestres, muito mais será cobrado. Eu tô aqui parafraseando, mas é mais ou menos isso no capítulo 3, né? Então, não que a gente não tenha que querer, né? Mas aí ele começa a falar sobre, a gente não vai ser perfeito, a gente sempre vai tropeçar em alguma coisa, mas a gente tem que procurar não tropeçar. E eu acho que isso tem a ver com essa luta diária. Às vezes a gente tem tanta ânsia para crescer a igreja, para ter muitos ministérios. Isso vai te trazer também uma exaustão, uma cobrança muito grande e a necessidade de entender em qual momento parar, em qual momento tirar férias, em qual momento respirar, porque senão só vai ter demanda, né? Com certeza. Trabalha, mas no final das contas dá muito mais trabalho do que trabalha. O pastor obreiro precisa descansar. Eu tenho uma metodologia na igreja que presido. Qual é a metodologia? Eu observo muito o obreiro. O obreiro local, eu acompanho ele de forma local. Eu preciso observar ele quando ele está cansado. E quando ele está cansado, eu uso uma nomenclatura, renovação da águia. Mas, pastor, o que é renovação da águia? Às vezes, um obreiro está trabalhando tanto que se tornou uma águia velha. O bico já entortou, as garras já não seguram mais nada. As penas já são poucas. Eu não posso abrir mão dele. Ele foi uma águia, e é uma águia. Então, o que eu faço? Eu sento ele um pouco, dou um pouco de comida. Ministro, discipulo. As penas vão ser renovadas, o bico vai nascer um novo. Então o grande problema é que alguns pastores não conseguem ter a sensibilidade quando um obreiro está precisando de uma renovação como a águia. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, pastor. Se quando as igrejas crescem, tem muitos membros, a gente sabe que chega uma hora que não dá mais para, às vezes, o pastor todo dia atender todo mundo. Tem essa triagem, tem obreiros para isso. Pelo menos os obreiros, ele tem que conhecer um por um, não tem? Sim. Agora dá para imaginar... De olhar no olho, né? Dá para imaginar um major que não conhece seu pelotão? Dá para imaginar um líder que não conhece seus liderados? Porque assim, se eu não tenho acesso... Lembre que Jesus, quando abençoou os pães, ele não tinha o poder, porque ali ele está como homem. Ele não tem a capacidade de entregar o pão para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele não tem. Por isso que ele precisa de quanto? 12. E os 12 estão perto dele. Então, se eu não consigo levar o pão até o final, então quem está perto de mim tem contato comigo e leva o pão em meu nome. E se tem uma coisa que Jesus faz e que a gente vê em vários momentos da Bíblia os grandes líderes fazendo, é o discipulado. E eu quero falar sobre isso. Eu sempre falo de todos os discípulos, o que eu acabo mais estudando é Pedro, e me chama a atenção de uma maneira incrível a mudança. Quando você vê Pedro em Atos, você vê, não é outro Pedro, porque ele segue com a essência dele, até segue arrumando as encrencas e tudo mais, mas é uma pessoa transformada, é uma pessoa que mudou realmente, que se converteu. E esse discipulado não é sempre necessário, pastor? Como que deve ser isso? Eu penso que um autor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, ele fala sobre discipulado. Ele vai dizer bem assim que o discipulado é um investimento integral na vida da pessoa. Ele é de graça, mas custa uma vida. John Stott, um teólogo londrino, vai dizer assim sobre o discípulo radical. Ele diz bem assim, se alguém não teve um encontro radicalmente com Cristo e não mudou, não foi com Cristo que se encontrou. Então o discipulado precisa gerar uma transformação radical. Então é diária, é o contato. Mas o discipulado não é só fala, é convívio. Exatamente. Por que os discípulos gostam de orar quando Jesus é assunto aos céus? Atos 3. Estão subindo a hora da oração Pedro e João. Por que eles oram? Porque eles viram Jesus orar. Eles eram os mais íntimos. Aqueles que eram íntimos de Cristo seguiam o exemplo da oração. E aí, pastor, eu vejo uma coisa que é interessante. Eu me lembro de alguns momentos em que o nosso pastor, o nosso líder, ia fazer algumas situações específicas que eu e meu marido, a gente sempre falava, vamos. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Olha, hoje faleceu alguém, às vezes, que a gente nem conhece, mas o nosso pastor vai estar lá e vai fazer esse velório. Parece um absurdo que eu vou falar, mas eu e meu marido lá, nós dois vamos. A gente quer ver por quê? Porque a gente quer saber como que o nosso líder vai se comportar nessa situação. É um casamento, a gente foi convidado, não é muito próximo, mas é o nosso pastor que vai fazer. Então, a gente vai. Por quê? A gente quer estar acompanhando para saber o que ele faz em todas essas situações, porque a gente entende que um dia vai ser a gente e nada melhor do que fazer igual o nosso líder, certo? Eu acho que o maior exemplo é como ver.
como eu vejo, é o maior exemplo. Então, o grande problema hoje, muitos liderados não querem acompanhar mais os seus pastores. Aí é muito mais fácil consultar o Dr. Google. Como fazer? É muito mais fácil sempre comprar uma cartilha, como realizar. Mas a informação é diferente do conhecimento. Conhecimento é prática. E aí eu quero te perguntar exatamente, pastor, sobre a gente falar a mesma linguagem dos nossos líderes, dos nossos pastores. Por que eu pergunto isso? Porque, aproveitando essa deixa do Google, o que eu percebo hoje? Vamos falar sobre... Vou pegar um assunto aqui polêmico. Vamos falar sobre aborto? Eu vou lá na internet, vejo o que os crentes acham sobre aborto, o que o cristianismo diz sobre aborto e pronto. Mas às vezes o seu pastor teve uma revelação de uma palavra e vai poder aprofundar mais para você poder ter propriedade de entender por que você é contra alguma coisa. Não é importante a gente ter a mesma linguagem do nosso, o obreiro ter a mesma linguagem do seu pastor? 1 Coríntios 1:10, Paulo vai escrever assim, que todos digam a mesma coisa. E Paulo diz assim, eu tenho ouvido da família de Cloé que há divisões e distensões. Nós estamos vivendo uma Babel. Isso deixou de ser Betel, virou Babel. A igreja deixou de ser Betel, deixou de ser casa de Deus, virou Babel. Uma bagunça, literalmente. É uma confusão, cada um tem sua visão. E é engraçado, às vezes o pastor sênior da igreja tem mais 10 pastores e cada um tem sua visão. Que o membro tem sua visão, que o diácono tem sua visão, que o da banda tem sua visão. E aí quando há uma confusão dentro da igreja local, cada um tem sua visão. Literalmente virou um berço platônico. Ninguém é detetor da verdade, cada um tem sua verdade. E ao contrário, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A nossa verdade está pautada na palavra. Como é que uma igreja deixa de ser Babel e se torna uma Betel? Quando a palavra de Deus é primazia nela. Quando a Bíblia é a resposta de tudo. Quando no culto existe muito mais exposição bíblica do que qualquer outra coisa. Perfeito. E às vezes são tantas coisas, né? E aí eu quero aproveitar esse momento para fazer uma colocação, pastor. Às vezes a igreja, as situações que acontecem na igreja trazem para nós, ainda mais nesse momento que a gente vive, algo novo. Acontece algo que estava fora do script. Então, acontece alguma coisa na igreja, uma pessoa comete um pecado ou chega alguém muito diferente. E agora, o que a gente vai fazer? E agora que se existem mais pastores, tem que sentar e tem que ver, peraí, vamos estudar, vamos entender qual que vai ser o direcionamento que a Bíblia, que a palavra de Deus vai nos dar. E aí eu tenho um pensamento, eu quero entender sobre isso, pastor. Vamos imaginar que você em um aspecto específico não concorde com o seu líder. Às vezes o obreiro olha e fala, eu não acho que tinha que deixar as duas portas abertas, tá fazendo muito barulho, tinha que deixar uma porta só. Mas ainda assim, você não pode virar para os outros e falar que você não concorda com o seu pastor. Eu queria saber sobre isso. Êxodo 24. O homem ele vai sempre lá numa palavra. Êxodo 24, Deus chama Moisés e diz, Moisés, sobe aqui no monte, eu preciso te dar um modelo. Como assim? Lembra o texto que você leu que está em Êxodo 31? O Moisés está subindo, ele vai receber o modelo do tabernáculo, o modelo das 6 peças. E quando ele detalhadamente, desce... Detalhadamente. Centímetro por centímetro. Quando ele desce, ele reúne todos esses homens qualificados e diz assim, o negócio é o seguinte, todos vocês têm capacidade, mas o modelo está na minha mão. E o modelo não é invenção minha, eu recebi de Deus. Sabe qual é o grande problema? Muitos pastores não têm modelo. Uma hora ele acredita numa coisa, outra hora ele acredita em outra. Uma hora ele acredita numa teologia, outra hora em outra teologia. Ele não tem modelo, ele vive uma confusão. E a realidade é uma monstrificação de um modelo. Uma hora ele diz, Deus me deu essa visão. Daqui a pouco, a outra visão é contra a visão que ele disse. Está Deus dividido? Está a casa, pois, confusa? Por quê? Porque falta modelo. Eu me lembro que uma vez o pastor José Luiz Moisés, em conversa, estava falando sobre isso, sobre a importância dos pastores terem coerência. Você precisa ser coerente. Não quer dizer que você não possa ter um entendimento novo, não é isso que a gente está falando, mas claro, você precisa ser coerente do começo ao fim. Você não pode num dia falar que não acredita em prosperidade, no outro você já acredita em prosperidade. Siga um raciocínio. E se você conhece a Bíblia, fica fácil de seguir um raciocínio, muito, não é, pastor? Muito. Eu penso que o pastor e o obreiro precisam se submeter à Bíblia. Todos, né? O grande problema hoje é que, como você diz, todos deveriam se submeter, mas hoje é muito mais fácil manipular a verdade do que viver na verdade. Ué, para que a Bíblia sirva a gente, não é verdade? Eu estava dizendo em sala de aula que quando Jesus monta no jumentinho, vai entrar em Jerusalém, o máximo que a gente é um jumentinho. Tem muita gente querendo ser Jesus e fazendo de Jesus o jumentinho. A gente precisa ser montado, é a palavra que monta em nós. A gente entra em Jerusalém, está todo mundo aclamando e a gente acha que é para nós. Mas não, é para aquele que está sentado. A palavra, o verbo, é para Jesus.
E eu vou para o intervalo deixando uma pergunta, pastor, que é sobre o século dos donos da razão. Opa. Eu percebo que a gente vive esse século, então eu sei tudo. Imagina um obreiro que sabe mais, ele tem certeza absoluta que ele sabe mais do que o pastor e às vezes ele fez uma faculdade que o pastor talvez não tenha feito, às vezes ele fez até uma faculdade nova, um curso novo de teologia e sabe alguma coisa mais do que realmente o líder dele, mas como é que a gente lida com isso? Porque eu percebo que todo mundo sabe tudo de tudo. Será? O pastor explica pra gente já no próximo bloco. E a gente fala também no próximo bloco sobre a questão que a gente tem visto cada vez mais. Eu quero retornar na questão de problemas de ansiedade, de líderes tentando suicídio. Eu quero entender por que isso está acontecendo. Eu vou pro intervalo, daqui a pouco eu tô de volta. A gente sai com uma dica do Shopping do Povo. Olá, Jaque e todos vocês que acompanham o programa Temas Bíblicos. Eu estou aqui mais uma vez no Shopping do Povo com uma dica para vocês. O livro que eu quero falar para vocês hoje é o livro do autor Gordon Lindsay, um dos meus preferidos, que diz como se tornar um cristão bem-sucedido. Todas as pessoas querem saber isso depois que se convertem, como que eu vou ser um cristão bem-sucedido? Esse livro vai trazer os versículos bíblicos que vão te ajudar, que vai te ensinar ali, o autor com palavras muito sábias, vai te orientar como se tornar este cristão bem-sucedido. Este livro está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô. Mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. E é isso aí, já que eu espero por você aqui no Shopping do Povo e por todos os telespectadores. Temas Bíblicos está de volta. Haja assunto, hein? A gente está falando sobre o obreiro do século XXI com o pastor Adson Bello. E pastor, eu falei no bloco anterior e vou retomar agora sobre essa história de ter razão para tudo, saber de tudo. Eu percebo que cada vez mais, não só obreiros, mas também membros, têm certeza que são donos de toda a razão. O que fazer com isso? Eu tenho duas colocações importantes. Número uma é o que nós chamamos o efeito Dunning-Kruger. Ele estava me falando dos bastidores, explica isso pra gente. O efeito Dunning-Kruger apareceu com dois pesquisadores com sobrenomes, um Dunning e outro Kruger, lá em 96. Um rapaz estava assistindo um filme e no filme dizia que se passasse limão na face, nenhuma câmera e ninguém veria. Foi o que ele fez. Ele assistiu, foi entrar no banco para roubar e quando algemaram ele, disse assim, como é que vocês estão me vendo? Eu passei limão. Eles foram pesquisar essa síndrome. É a síndrome do copo cheio. É indivíduo que acha que só porque viu alguma coisa, ele tem certeza que aquilo é verdade. Um líder precisa entender que por mais líder que ele seja, ele nunca terá toda a razão, nem toda a palavra. Aí vamos para o texto? Por favor. Reis capítulo 6. A Bíblia diz que os profetas chegaram a Eliseu e disseram assim, tu não está vendo que o lugar que nós estamos é pequeno? Ele não estava vendo. Porque você não é dono da razão sempre, mas você precisa ter a capacidade de ouvir seus liderados. Ele diz bem assim, podem ir. Descem até o Jordão. E ele disse assim, cada um de vós tome uma viga. Mas o servo disse assim, se o senhor não for, nós não iremos. Há um segredo, por mais influente e capacitado que você seja, você nunca será o dono da razão. E aí, eu estava até falando sobre isso hoje com a minha produção. A gente teve uma troca de produções recentemente. E eu estava falando como a gente gosta muito de trabalhar com pessoas que pensam igual e que são parecidas. E eu acho isso bem bacana também. Mas o como é legal a gente trabalhar com pessoas que não pensam igual a gente, porque a gente cresce, a gente sai de dentro da nossa caixinha, porque se eu converso com alguém que pensa igual a mim, a gente vai fazer sempre igual. E daí vem uma pessoa que pensa diferente e te dá uma ideia nova. É lógico que quando a gente fala a respeito da Bíblia, não tem como a gente sair daquilo que a palavra de Deus fala, mas quando a gente pensa nos ministérios, na maneira como as coisas podem ser até mesmo organizadas e distribuídas, é importante entender que a gente não é dono da razão, né? Eu fui criado dentro do sistema de igreja que ninguém poderia falar nada, o que se falar é rebelião. Você está sendo rebelde. Não. A comunicação é tudo. A igreja não é democrática, é teocrática. Deus, cracia é governo. Quem manda é Deus. Atos 13, o Espírito fala, ele separa, ele envia. Mas isso não me deixará isento da minha opinião. A Bíblia diz em Atos 15 que a igreja se reuniu e acharam por bem. Então a igreja precisa ter poder de fala, a igreja tem fala.
Sem dúvida. E aí acho que até eu conheço algumas igrejas que fazem vários cultos na semana. Eu me lembro que outro dia eu fui a uma pregar e eles fizeram uma pequena votação antes da igreja, antes do culto, para saber se o outro culto que eles iriam instituir seria no sábado de manhã ou no sábado à noite. Daí houve votação, a igreja participou. E eu acho que é dentro dessas questões que a igreja é a igreja que vai. Então vamos trazer a igreja para participar e ver o que fica melhor, não é verdade? A igreja não pode ter poder e votação no campo doutrinário. A doutrina já está estabelecida. Quem salva é Jesus, não tem como se escolher Atos isso, né? 2:42, a Bíblia diz, e nós ficaremos da doutrina dos apóstolos. Acabou. A doutrina já está estabelecida, é o dia da quê? É um ensinamento. Agora, a igreja precisa ter direito disso. O que é o dia melhor para o culto? O que vocês acham? Qual é o melhor? O pastor precisa entender que ele não é detentor da verdade. Ele pronuncia a verdade, porque a verdade não é dele, a verdade é bíblica. E aí, pastor, queria falar um pouco sobre essas questões do cotidiano, essas questões do dia a dia, essa questão que às vezes pode levar ao ativismo. O senhor falou uma coisa, a gente começou falando um pouco a respeito disso, que é o obreiro estar na função dele, estar na função certa. E eu percebo que muitas pessoas têm a vontade de trabalhar na obra, mas nem sabem direito onde elas podem ir. Às vezes a área de atuação profissional não tem nada a ver com o que tem para ser feito na igreja. Como é que se escolhe isso? Paulo vai dizer em Romanos 1, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado como apóstolo. Sabe qual é o grande problema que está acontecendo hoje? É que todo mundo quer ser apóstolo, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser músico, todo mundo quer virar cantor. Mas o maior ministério que a gente tem é primeiro ser servo. Servo vem do grego, doulos, homem sem vontade própria. Eu preciso entender que eu preciso servir. O ministério é consequência do meu serviço da igreja local. Por que a gente está tendo tanta gente frustrada na igreja? Porque o indivíduo que não foi vocacionado para aquilo, quer persistir fazendo e não prospera. Então sirva o próximo com excelência. E aí, pastor, é interessante isso, porque muitas vezes eu percebo, principalmente no Ministério de Louvor, porque pregação não tem muito como você, né? Agora, no Ministério de Louvor, eu percebo muita gente que às vezes até está ajudando, a pessoa ela quer ser o cantor principal, ela quer fazer o solo da guitarra, mas ela não sabe tocar. E não é só isso. Quando a gente fala sobre a obra, eu percebo que algumas pessoas às vezes nem cantam tão bem, mas parece que tem uma graça, tem algo especial. Queria entender sobre o equilíbrio a respeito disso que é uma capacitação, que vem junto com o dom, mas aquilo que é algo que é de fato espiritual, a gente percebe que a pessoa está no ministério certo. Quando a gente abre a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, a Bíblia diz que Saul está atormentado. E aí o servo diz assim, eu conheço um da casa de Jessé, o belemita. Aí a Bíblia diz, é valente, toca bem, animoso. Vai dar 7 características. A última é, e o Senhor é com ele. Veja isso, Jaqueline. É importante entender isso. Ele toca bem e o Senhor é com ele. Eu não basta só ter a graça de Deus se eu não faço com excelência. Ou não adianta fazer com excelência se eu não tenho a graça de Deus. O grande problema hoje é, como você diz, bem colocado. Muita gente acha que canta, mas não canta. Tem muita gente que acha que toca, mas não toca. Por quê? Porque tem gente que faz sem qualidade. E aí quando você diz, você não foi vocacionado para isso, a primeira coisa que o indivíduo fala é diz, você está acabando com o meu ministério. A pergunta é, será que algum dia você já teve? Essa é a grande questão. E aí eu quero chegar num ponto que eu acho que tem tudo a ver com obreiro, tem tudo a ver com discipulado. Eu já falei um pouquinho no bloco anterior, que é quando a gente observa os profetas, por exemplo, a gente sempre vê que tem alguém acompanhando eles. Uns melhores, outros que dão, né, tipo uns Geazi da vida, tem de tudo. Mas como eu estava estudando sobre isso, eu quero falar um pouco sobre o que eu vejo, que Josué ele não aparece do nada na história para substituir Moisés. Quando a gente estuda, porque eu percebo, pastor, que quando a gente faz uma leitura corrida da Bíblia, a gente vê a história e tudo mais, mas quando a gente estuda um personagem e começa a ver de onde ele aparece, eu começo a ver os pontos em que Moisés vai tratando. Então, Moisés sobe, Josué sobe com ele, Moisés está um pouco mais perto de Deus, Josué está um pouco mais atrás, mas ele está ali acompanhando. Quando ele desce, que o povo tinha feito o bezerro, Josué fala, olha, é barulho de guerra. Moisés fala, isso aí não é barulho de guerra, isso aí é barulho de adoração. Isso me chamou a atenção porque é Josué sendo discipulado, porque ele tinha certeza que era guerra, mas não era guerra. Então, o que eu percebo é que de novo, como o senhor falou, é essa caminhada próxima ao líder, não é? A caminhada próxima ao líder, a primeira coisa que vai acontecer é o confronto, a mudança de identidade. A Bíblia diz que o primeiro contato de Moisés com Josué foi um contato meio estranho. A Bíblia diz que escolheram 12 e no meio daqueles 12 tinha um homem chamado Oséias. Moisés disse bem assim, qual é o teu nome? Ele disse Oséias.
todo mundo vai, mas você eu vou trocar o nome. É engraçado. Dá para imaginar alguém que recebeu o nome da mãe, cresceu dentro de um sistema judaico e chega o Moisés e diz assim, a partir de hoje seu nome não vai ser mais Osés, vai ser Josué. Ele não retruca, ele não briga, ele aceita. Ele aceita por quê? Porque ele confia na liderança. E ele era um jovem nessa época, né? E aí a pergunta que eu fico é, ele vai, volta, e quando ele se torna sucessor, ele olha para dentro dele e no mínimo diz assim, valeu a pena aceitar a mudança do nome. É fantástico isso, né? E aí, entender... Aí, pastor, eu tenho uma pergunta para fazer, que é um momento que a gente vive. Pensa que a gente está aqui para todo o Brasil e existem igrejas que abrem que a gente não entende muito bem a visão, então a gente está falando para todo mundo, para muitos membros. O que fazer também quando você tem um líder que te confronta e que te fala para fazer algo que aí eu acho que tem uma questão. Uma coisa é o pastor falar que tem que abrir as duas portas e você achar que tem que abrir uma porta só e falar, tá bom, vai, vou abrir uma porta só porque o meu pastor mandou. Outra coisa é te trazer uma orientação de algo fora do que a palavra de Deus fala. E aí é que tá. A gente só sofre porque falta o entendimento da palavra de Deus. Mas aí eu tô pensando que às vezes o membro, ele não tem certeza, ele leu, mas será que é isso mesmo? Como fazer? Cumprir o que Paulo diz em Gálatas. A Bíblia diz que Paulo vai a Jerusalém e a igreja de Jerusalém está introduzindo um costume meio estranho, não cristão, a circuncisão. A circuncisão era um rito judaico, feito primeiro por Abraão já grande, feito pelas crianças do 8º dia. De repente, Paulo vai chegar lá e vai perceber que há uma seita dos fariseus, está lá em Atos 15. Há uma seita que quer estabelecer a circuncisão. Paulo olha para Pedro e diz assim, vou te resistir na cara. Tá errado. Tudo que é contra o texto sagrado eu não tenho que aceitar, porque eu não sou massa de manobra. Eu não estou dentro de uma seita, eu sou cristão. Existem regras. Então eu preciso entender que quando o meu líder fala o que está fora da Bíblia, deixou de ser uma referência. E aí a pergunta, alguém diz assim, o que fazer, pastor? Já é a próxima pergunta. A próxima pergunta é essa, confronte. Porque a verdade precisa ser confrontada. De que maneira? Pastor, aí vamos imaginar que o líder, ele pode estar errando, certo? Isso. Pode acontecer comigo, com você, com qualquer um, em algum momento a gente já errou. Como fazer esse confronto de uma maneira saudável? Então, se você é obreiro, vamos lá. Nunca expõe em rede social. Pelo amor, amém, que é o momento que a gente é o século XXI, gente. A pessoa faz o quê? Ela põe uma indireta, marca todo mundo da igreja, põe lá no Facebook. Menos o pastor. Menos o pastor. E assim, isso quando alguém quer... Isso foi ótimo. A gente quer confrontar as pessoas, mas não marca. A pergunta é a seguinte, você congrega num lugar, você está no lugar, às vezes o pastor fala uma coisa que é antibíblica. O que fazer? Procure ele. Fale com ele. Certamente ele vai ter uma palavra para você. Ou ele mesmo diz assim, é verdade, estou fora de si. Ou eu tomei exceções a mais. Agora, nunca exponha as coisas na rede social. Porque nós estamos com a geração dos apologetas da rede social. E nem ficar falando mal do pastor pros amiguinhos, né? Porque no final das contas, eu acabo semeando muito mais contenda do que edificando o corpo. Aí alguém, os nossos telespectadores estão assistindo de toda a denominação, de todo o Brasil, está dizendo assim, quer dizer que eu preciso deixar oculto isso? Não, não. Você precisa entender qual foi a razão daquilo. E aí eu percebo também, pastor, que às vezes quando existe essa conversa de uma maneira saudável, e aí às vezes você pode falar, pastor, o senhor pregou isso, eu tenho o senhor falou isso dentro, mas eu tinha lido isso aqui, o senhor pode me explicar? Pronto, talvez ele até perceba algo que ele não sabe, ele não tinha estocado, às vezes ele estava no entendimento errado mesmo. E às vezes não é só erro, tá? Às vezes a gente diz que aquilo é um erro, às vezes aquilo é um hipérbole, é um acrescento, é uma autoproteção. Lembra quando Deus cria Adão, Deus diz para ele assim, Adão, sabe aquela árvore do bem e do mal? Sei, Senhor, você não coma. A Bíblia diz que em sequência Deus tira a costela e faz Eva. E quando Deus faz Eva, é Adão que passa a instrução. E Adão diz para Eva, diz assim, não toque. Mas Deus não disse que não é para tocar. Deus disse para não comer. Então Adão acrescentou uma coisa não porque era uma seita, porque Adão queria proteger. Então muitos líderes acabam... Pelo amor de Deus, não encosta nisso. Não foi isso que Deus falou, mas ele deu, né? O que ele queria fazer era proteger, assim como os nossos pais. Muitos pastores acabam acrescentando, e aí logo os nossos telespectadores são inteligentes, vão dizer assim, mas a Bíblia diz em Apocalipse, aquele que acrescentar será acrescentado. Não é nesse contexto, é de não proteção. Não é inventar uma história, não é inventar um texto, é proteger. Então, hoje nós está faltando líderes que protejam o rebanho. Aquele ensinamento, às vezes, que o pastor dá, que você fala... Ele até
dotado de emoção, por querer te proteger, ele faz um exagero, que nem a mãe fala, não sai sem guarda-chuva, senão vai chover. É por aí, né? Isso, mesma coisa. Paulo vai falar isso várias vezes nas cartas ao Coríntios. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Digo eu, não Senhor. É isso que eu ia falar. Paulo muitas vezes faz isso. Aí né? alguém diz, mas como? Paulo tá dizendo, digo eu, não Senhor. Paulo tá dizendo assim, agora cuidado é pessoal. Eu vou exagerar, tá? Isso. A Bíblia não fala pra fazer isso, mas pelo sim, pelo não faz nem isso. É. Que é pra não correr o risco de você chegar lá onde Deus vai falar pra não Aí fazer, né? o membro, a ovelha, chega assim, pastor, mas é pecado. Eu falei, antes de chegar ao pecado, tenha lícito ou não lícito. Tome cuidado. Isso pode ser lícito, mas pode gerar um pecado. E aí eu percebo também que, voltando àquela história de todo mundo se achar dono da razão, todo mundo tá procurando um pelinho no ovo também, né? Mas o pastor tava perguntando sobre Elias e falou Eliseu. Gente, ele só trocou o nome, você entendeu o que ele tava querendo dizer, não é verdade? Isso. Eu sou dislexo. A dislexia tem um grande problema. Você troca palavras e quando você está muito cansado, você fala Jesus e chama Jesus de Genésio e você tem a convicção que você está falando Jesus. Essa é a grande problemática. A gente às vezes só vê os problemas, só vê os erros. Mas tem muita gente que faz muita coisa boa. E aí, pastor, a gente chega no momento do bate-papo que eu quero falar sobre um assunto. No programa que eu apresento de segunda a sexta, que é o nosso programa, eu trago muitos psicólogos e a gente tem falado muito. A gente sempre falou sobre depressão, a gente sempre falou sobre ansiedade, mas eu nunca percebi um número tão grande de ligações para assuntos como esse. E, infelizmente, a gente vive um momento em que muitas pessoas têm tentado suicídio. Eu sempre falo aqui do cuidado que a gente tem em falar sobre esse assunto, porque outrora a Organização Mundial da Saúde instruía a mídia, de um modo geral, a não falar sobre esse assunto, mas com os índices crescendo e com o Brasil subindo, inclusive nos rankings, estava em 7º lugar, e essa colocação, infelizmente, tem subido, a Organização Mundial da Saúde volta a se pronunciar e fala que a gente deve falar tomando cuidado com a maneira com a qual a gente fala. Tem me chamado a atenção perceber que muitas pessoas com as quais eu converso, que são cristãs, estão pensando ou cometeram ou tentaram contra a própria vida. E eu queria entender por que às vezes os obreiros, líderes, pastores estão fazendo isso. Como se houvesse essa questão? O pentecostalismo vai pregar por muito tempo que ansiedade, depressão, síndrome do pânico era demônio. Depois o neopentecostalismo vai dizer que é consequência do pecado. Hoje chegamos ao consenso. Tanto o pentecostalismo tradicional e o neopentecostal vai entender que isso é uma doença. Como a pneumonia precisa de tratamento, essas doenças. Tem até crente psicólogo hoje em dia, né? Evoluímos, né, pastor? Evoluímos demais. Eu estava recebendo uma psicóloga, ela disse que quando começou a estudar, a igreja proibiu ela de fazer porque era tratar coisas de demônio. É sério isso? Né? Agora, por que alguns líderes estão vivendo com depressão? A frase que eu vou dizer é muito forte. É o seguinte, alguns líderes casaram com a igreja e divorciaram da sua família. Alguns pastores preferem viver uma vida com a noiva do cordeiro, esqueceram suas esposas e seus filhos. Aí são pastores frustrados, esposas frustrados e filhos frustrados. O nosso ministério não começa na igreja. Paulo vai dizer bem assim, aquele que não governa bem a sua casa não pode cuidar das coisas do Senhor. O nosso ministério começa na nossa casa. Por isso que alguns pastores precisam urgentemente lhe entender que o primeiro casamento dele é com a família. 2, pastores que não descansam. Volto a repetir o que nós dizemos lá no primeiro bloco. Pastores que não tiram férias, não tiram folga. Eu me lembro há muito tempo atrás que quando o pastor dizia bem assim, pessoal, eu vou tirar férias 20, 30 dias. Tá desviado. É o contrário. O pastor também é ser humano, o pastor precisa folgar. E aí eu percebo que isso tem melhorado, mas às vezes é um movimento até da própria igreja não querer que o pastor se afaste. E eu me lembro que outro dia, não vou dar o nome do pastor, né? Porque até o pastor conhece. Tava de férias e foi convidado para pregar numa igreja e foi. Eu lembro que uma pessoa falou para mim, ele pediu para não contar, não conta que ele foi pregar, porque era para ele estar descansando. Eu sei que para o pastor é até um pouco difícil isso quando ele está acostumado a ir todo domingo para a igreja, mas não precisa de repente pegar um mês de uma vez, mas pega uma semana, 2, sai com a sua família. Isso faz muito bem, não é verdade, pastor? Você sabe que no século XVIII para o XIX, um dos maiores pregadores, chamado Charles Handel Spurgeon, viveu de depressões profundas, absurdas. Depois de um culto estar pregando, alguém grita, tem fogo e muitos membros são pisoteados dentro da igreja. Ele fica muito tempo sem subir ao púlpito, de forma depressiva. Aquele foi um gatilho. No dia que ele supera isso, ele sobe no púlpito e diz bem assim, eu não sei como estou aqui, não sei como pregar. O pastor é de carne e osso. O pastor é de carne e osso. Eu sei que pastorear pessoas parece que nos dá empoderamento. Parece que todos nós somos super-homens, mas eu tenho uma notícia. Como no super-homem a criptonita, a nossa criptonita é o nosso próprio rebanho.
eu quero que o senhor fale para a gente sobre isso, pastor. E aí eu vou complementar com uma colocação que é o que acontece muitas vezes com o pastor. A minha profissão, não só enquanto pastora, mas também a minha profissão traz um pouco isso. Se você teve um problema de saúde, se você teve um dia ruim, se você deixou seu filho com febre, você tem que entrar e sorrir, porque você tem que oferecer, eu profissionalmente, o melhor para o meu público. Em cima do altar, você ainda tem a responsabilidade. Não importa se você deixou seu filho com febre, não importa se você brigou com a esposa, se está com um problema financeiro, tem que subir e o povo quer a palavra. Como lidar com isso, complementando com o que o senhor fala a respeito do rebanho? Esse é o grande problema. Alguns pastores se tornaram profissionais e intérpretes, atores do púlpito. O pastor não precisa usar maquiagem. Quando digo maquiagem, maquiagem espiritual. O pastor não precisa usar máscara e nem fantasia. O pastor precisa ser quem ele é, um homem. E o grande problema é que os pastores não querem ser mais homens. Sobe para pregar de qualquer jeito, pede para outra pessoa pregar. Qual que é, ou Deus vai dar uma direção para cada situação? Como é que funciona isso, O pastor? grande problema está aí. Quando eu sou centralizador, eu mesmo faço. Não delego a ninguém. Agora, quando eu sou um líder, eu preciso entender, eu não consigo fazer, Arão faz. Porque nem todo dia eu estou bem para fazer. E aí, pastor, eu quero chegar, eu acho que num momento importante. Quando a gente fala a respeito de... Eu vou usar a palavra profissão, mas aí eu estou falando a respeito de fazer aquilo que é o nosso talento, que é o nosso chamado, a nossa vocação. Eu me lembro de momentos em que eu passei, inclusive uma época específica em que eu estava fazendo um tratamento para uma doença. Eu me lembro que vir trabalhar, e principalmente quando o programa começava, eu até me esquecia, por justamente estar fazendo aquilo que eu amo, estar trabalhando, entrevistando pessoas, você está conversando, você se distrai. Agora eu quero transformar isso para a questão ministerial. Existem pastores que eu percebo que amam tanto, tanto o que fazem, que conseguem, de alguma maneira, mesmo passando por um momento difícil, às vezes esse momento é longo, em alguns dias pregar e atender pessoas. Só que aí eu quero saber qual que é essa linha que me parece muito tênue entre pensar que é um super-homem e realmente estar fazendo o que ama. Jaqueline, eu aconselho que todo pastor deveria ter um psicólogo. Porque o próprio pastor não consegue entender qual é o limite dele. E a única pessoa que vai dar esse limite para ele é a pessoa que orienta ele no campo psicológico. E eu não estou dizendo só do pastor, porque todo pastor precisa ter pastor. Perfeito. Então, todo pastor precisa ter duas coisas principais. Fora o poder do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo. Mas ele precisa ter um pastor que possa discipulá-lo. Porque se eu discipulo, eu preciso ser discipulado. 2, ele precisa ter uma psicóloga. E aí eu quero, para a gente caminhar para o fim do bate-papo, te perguntar, pastor, sobre o líder. Então, vamos imaginar o líder sênior, aquele que é o que está acima da igreja? Mesmo que talvez não no ministério dele, ele precisa também de um pastor? Conta isso pra gente. O grande problema tá aí. O pastor acha que ele é tão pastor, mas tão pastor, que ele não precisa mais ser pastoreado. Tem que prestar contas pra ninguém, não precisa de ajuda de ninguém? Eu mando em tudo e não sou mandado. Sabe qual é o grande problema? Eu preciso entender que por mais que eu seja um líder, eu preciso ser liderado. O Moisés era líder, mas tinha alguém que liderava sobre ele. O Jetro. Dá para imaginar o Moisés com 2 milhões de hebreus e o Moisés, 2 milhões de hebreus e Jetro chega. O Jetro só tem ovelha. É pouquinha. Mas Moisés diz assim, ele é líder. Quando a gente entender que ser liderado é alguém que tem um coração dócil, Deus abre porta onde não tem porta. Ele podia falar, o que esse senhorzinho tá falando, gente? Eu fui chamado por Deus para liderar 2 milhões de pessoas, olha, ele me vem aqui. Olha o tanto de gente que eu tenho, você só tem ovelha. Não, ele soube liderar. Por exemplo, eu sou pastor de igreja, pastorei outros pastores, mas eu tenho um pastor da minha casa, que me confronta, que ora por mim, que abençoa a minha casa. Quando eu estou vivendo alguma coisa, é para ele que eu chamo. Então, todo pastor precisa de pastor. Olha, não dá mais para ficar 1 ano e meio sem visita, pastor. Espero que o senhor volte, porque da última vez que eu tinha... O senhor chegou a vir para Eliezer, não? Quando eu estava cobrindo as minhas férias? Preciso que volte antes, porque tem muito assunto, tem muita pergunta. Eu vou deixar para quem quiser entrar em contato, estou mostrando o livro aqui novamente. Vou deixar o telefone, 0 operadora 11 97971 7792 4306 2340. Tem também o e-mail que é perguntaporquê@gmail.com, certo? Isso. Volte mais vezes, viu, pastor? Obrigado, muito obrigada, um prazer recebê-lo sempre. Deus te abençoe. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu te espero aqui semana que vem e amanhã, às 2 às 5 da tarde, no nosso programa. Quero já
Agradecer a Verusca, que ficou comigo aqui nos últimos tempos no programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos, e desejar que o Daniel, que agora é o meu novo produtor, seja muito bem-vindo. Com certeza vai ser um prazer trabalhar novamente com você. E agora, Verusca, vem comigo para o nosso programa de segunda a sexta-feira. Estou muito feliz, tenho certeza que vai ser uma bênção. Um beijo para vocês, tá? Minha equipe. E agora os dois, minha equipe, né? O Daniel e a Verusca, junto com o Ronaldo, lá no nosso programa. Um beijo grande para você que está assistindo o programa, então a gente se encontra amanhã. Fica com Deus. Tchau, tchau.